Oi, gente, bom dia. Vamos começar mais um bate-papo aqui do Mídia Remota hoje, tá? Esperar o pessoal entrar. Bora, Marina, bora, Franklin. Bom dia aí, vamos entrando. Vamos lá. Bom, eu vou me apresentando e aí a gente retoma um pouquinho conforme as pessoas forem entrando na sala. Eu sou a Dé Torres e essa é uma iniciativa do Mídia Remota da gente bater um papo sobre as coisas que a gente escreve, a gente que é redator, colaborador, né, do site, do projeto. Já tivemos aí um primeiro bate-papo com a Marina, né, que foi bastante interessante, a crônica falada, ela que é nossa colunista, né, então bastante interessante a gente começar a bater esses papos com a galera sobre os textos que a gente escreve, até para já ter uma devolutiva e a gente conseguir aprofundar as discussões, até para próximas escritas e tudo mais, e criar espaços realmente de troca, né? De trocar ideia realmente com as pessoas. Preciso saber se vocês estão me ouvindo, se está dando para escutar. Tem gente chegando agora, tá conseguindo escutar legal? Bom, vamos lá. Estava falando, sou a Dé Torres e sou uma das redatoras do Mídia. A gente está com esse projeto de trocar uma ideia. E hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre maternidade, né? Mais especificamente sobre a maternidade no capitalismo, né? Que é o sistema que a gente vive. Então, assim, eu acho que uma das coisas essenciais da gente começar clarificando é sobre os estereótipos da maternidade, né? E de quanto a gente acaba por romantizar o que é ser mãe na sociedade capitalista. Então, a gente tem aquele velho ditado do mãe é mãe, né? De que a mãe é sempre a que sabe tudo, que tem coragem, que sabe tomar todas as decisões, é forte e recai sobre ela todos os cuidados maternos, na verdade, né? Não só físicos, mas também psicológicos, estruturais, morais e etc. sobre os filhos. Esses estereótipos, eles são, na verdade, uma perpetuação da ideologia patriarcal, né? Fazer valer o machismo, fazer valer um papel que recai sobre a mulher, que não deveria ser só dela, mas que por conta da perpetuação desses valores, dessas tradições, acaba ficando sim nas costas da mãe toda essa carga, né? Esse peso da maternidade. Uma coisa que não está dissociada da outra, obviamente, é o quanto que o machismo também é responsável por isso. Né? A lógica machista de que a mulher é objetificada, de que a mulher é menos do que o homem na sociedade e que ela tem determinados papéis a cumprir. Né? Daí volta a questão dos estereótipos de gênero, que são muito comuns. Né? Homem é tal coisa, homem não pode chorar, homem não tem acesso à subjetividade, direito a sofrer, etc. E a mulher, por outro lado, é sempre vista como frágil e alguém que necessita de amparo. Historicamente, a gente vê que as coisas vão se transformando, né? E mesmo na indústria cultural já se vem pintando uma outra figura de mulher, já com algum avanço nesse sentido, mas que, se descolado de uma perspectiva classista, acaba ficando nulo. Por que eu estou falando isso, gente, da questão da perspectiva classista? A gente precisa ter, claro, para a gente uma definição do que é a cultura, né? Cultura é um modo de vida, como a gente se organiza, é o jeito que a gente se relaciona entre nós e no nosso dia a dia, né? Com o trabalho, com a família, enfim, e com as coisas que estão ao nosso entorno. O modo como a gente se relaciona com o tempo, por exemplo, diz muito sobre a nossa cultura, que é uma cultura de lucro, uma cultura para
para o consumo, né? Então, o tempo que a gente utiliza para fazer as coisas é esse tempo capitalista, a gente embasa as nossas relações nisso. E com relação à maternidade não é diferente, né? A gente vive numa cultura capitalista, o Marx mesmo já fala, né, que as ideias dominantes são as ideias da classe que domina, da classe dominante, portanto, a gente são as ideias burguesas. Desde o golpe institucional de 2016, a gente vem sentindo na pele um aprofundamento de uma cultura neoliberal, uma cultura capitalista, e recai sobre as mulheres um peso muito grande, né? Quando a gente pega as questões materiais mesmo para analisar, vou retomar o golpe porque acho que é um momento histórico bastante importante para a gente tem reforma trabalhista, por exemplo, né? Que precariza as relações de trabalho. A gente tem hoje no governo Bolsonaro o maior índice de desemprego de muitos anos para cá, e obviamente recai sobre as mulheres esse peso de forma maior, e as mães principalmente, que são hoje terceirizadas, que estão hoje com os trabalhos precários e ainda tem que encarar a dupla jornada quando chega em casa, né? Muitas vezes com a carestia, inclusive, dos meios de vida. Agora a gente, no meio da pandemia, consegue mensurar isso na prática, né? O quanto as mães estão sobrecarregadas. Se a gente for colocar mais uma vez a questão classista como o foco, né, como o pano de fundo, a gente vai conseguir ver que, por exemplo, na sala, a situação está muito pior, se fala de liberação de benefícios e não se vê, testes para toda a população e também não se vê isso na prática, e obviamente que sob as costas das mães pobres, das mães da periferia, recai um peso maior, não só do medo de contágio e não ter acesso, não ter garantido o seu direito a ter um teste, a ter o atendimento necessário de saúde, ainda passa pela questão de que muitas delas estão tendo que sair de casa para trabalhar, senão não tem o que comer. Então, nesse sentido, é muito importante que a gente entenda a relação que existe entre a questão de gênero, mas também a questão de classe, né? Se a gente não ligar a nossa luta, nós mães, nós mulheres, né, a nossa luta por emancipação, por liberdade, nossa luta contra o machismo e o patriarcado, se essa luta não estiver ligada à perspectiva da luta de classes, ela é uma luta vazia. Porque, na verdade, dentro do capitalismo não existe liberdade nenhuma, né? E essa fragmentação de dividir a gente nas nossas lutas é, inclusive, um dos objetivos para que a gente permaneça desmobilizado totalmente, né? Eu, particularmente, sou mãe, tenho 3 meninas que são incríveis e a gente tenta estabelecer uma relação mais aberta e, enfim, para que a gente dialogue bastante. Mas essa questão do mãe é mãe, ela é uma questão que faz a gente pensar e refletir bastante no nosso cotidiano, porque muitas vezes nós mães também reproduzimos várias coisas por conta de culpa materna, né, que é um puta peso moral que se coloca nas nossas costas, e a gente não se dá conta que essas pressões muitas vezes elas vêm também por conta da situação econômica, por conta das pressões que o capitalismo impõe sobre a gente, né? Agora, retomando mais uma vez essa questão da pandemia, a gente consegue ter muito claro assim o capitalismo sem máscara nenhuma, mostrando do que é capaz, mostrando do que os patrões são capazes, do que os grandes capitalistas são capazes para manter seus lucros intactos, né? Então, eles não estão pensando 2 vezes em oprimir ainda mais, em retirar ainda mais da população pobre, que inclusive vai ser a mais afetada, né, pela pandemia, obviamente, porque imagina que se a orientação é que a gente lave as mãos e se higienize e etc., imagina em vários locais periféricos que nem água tem para consumo, que dirá para lavar a mão toda hora. Então, Peraí, chegou uma solicitação. Então, chega nessa hora que a gente consegue ver o capitalismo assim, sem máscara nenhuma, e é nesse momento que nós, mães e mulheres, precisamos ligar as nossas lutas à perspectiva da luta de classes realmente, né? O Lenin, já em 1920, falava pra gente que a igualdade perante a lei não vai garantir a igualdade perante a vida.
Então a gente tem que, no meu entendimento, sobretudo agora em que a gente está sendo relegado a ficar mais dentro de casa, a repensar as nossas relações com o tempo e com o próprio capital, né, com o modo de vida, que a gente realmente absorva isso tudo e consiga compreender o que a Rosa Luxemburgo, por exemplo, falava quando ela dizia socialismo ou barbárie, né? Ou a gente muda, de fato, o nosso modo de vida nas nossas relações mais próximas, no nosso trabalho, com os nossos filhos, ou realmente o que nos espera não é o melhor dos cenários, né? O capitalismo ele está fadado ao fracasso, está fadado à morte, mas essa luta ela não é uma luta que vai se dar sem nenhum impulso, né? E nós, mães e mulheres, precisamos ligar a nossa luta à luta dos trabalhadores, né? É uma questão classista, para além da questão de gênero, como eu já disse. Acho que isso é super importante de retomar, sabe? Porque senão a gente acaba fragmentando cada vez mais as nossas lutas e não consegue ter, enfim, nenhum avanço da parte socialmente falando, assim. Então, queria bastante ressaltar essa questão. Nós que somos mães estamos cortando um dobrado com toda certeza, não só na parte prática, mas subjetivamente também, porque acredito que vem bastante medo na nossa cabeça, mas ao mesmo tempo, nós mulheres e nós mães também somos, historicamente, a linha de frente sempre de todas as lutas, né? Se a gente for olhar para a Revolução Russa, que foi uma revolução que trouxe muitas modificações, inclusive para nós mulheres, como direito ao divórcio e etc. A luta pelo aborto também, pela legalização do aborto. Desde lá, foram as mulheres também a linha de frente, assim como historicamente a gente vê, que são as mulheres quem vai para a rua, quem toma para si. É uma força que a gente sabe que é uma força imparável e que se a gente tiver uma leitura de conjuntura bacana, se a gente, sobretudo, batalhar pela independência de classe, a gente com certeza vai conseguir grandes avanços aí. Bom, estou refletindo um pouco aqui com vocês sobre as coisas que eu tenho escrito e publicado no mídia, que é bastante voltado para essa questão do feminismo e da maternidade, principalmente, mas que a gente não pode jamais tirar a luta de classes aí como uma força motriz da história, né? Queria saber se vocês têm alguma pergunta, se alguém quer falar, quer compartilhar aí o que vem pensando nesses dias de isolamento, que eu sei que não tá fácil para ninguém. Eu tô aqui no 16º dia e, enfim, a gente vai achando mecanismos para se localizar, para se comunicar e ir entendendo um pouco melhor o que está rolando, né? Queria saber um pouco de vocês, assim, o que vocês pensam sobre essa questão da maternidade, do feminismo e sobre essas alterações que a gente provavelmente vai precisar encarar aí com relação ao nosso modo de vida, ao modo de se organizar. Enquanto vocês pensam aí para a gente dialogar um pouquinho, manda as perguntas, eu queria ressaltar, gente, entra no Instagram, acompanha a gente pelo Insta, se tiverem sugestões, ideias, manda pra gente, a gente está sempre super aberto para dialogar, enfim, para publicar novas coisas. Em breve vai ter uma novidade aí também da Monique, que é uma das nossas colaboradoras também, que faz parte de Saraus e está organizando um movimento bem bacana na arte. Então, acho legal quem tiver material, quem tiver vontade de contribuir, seja escrevendo, desenhando, mandando aí sua arte pra gente. A gente está sempre de portas abertas. Tem o Facebook também, acompanhem por lá, compartilhem, que nesse momento é importante a gente criar esses caminhos, esses mecanismos pela esquerda, batalhando pela independência de classe e se juntando para, enfim, ter diálogos que possam fazer a gente não só refletir, mas também avançar nas nossas práticas e avançar nas nossas relações, no nosso modo de vida. Bom, vamos lá, tem uma perguntinha. A pandemia está colocando em xeque o capitalismo. Será possível uma mudança na nossa forma de luta? Né? A consciência de classe, por fim, chegará? O que é possível nesse cenário?
Bom, eu sou bastante entusiasta, assim, no sentido de que eu acredito sim na auto-organização dos trabalhadores, acredito que as coisas podem mudar. A gente vê, por exemplo, na América Latina, o Chile como um grande exemplo, né, de enfrentamento, assim. As pessoas estão na rua, estão se organizando. Eu acho que, enfim, a luta está sendo modificações, né? Agora, eu tenho refletido bastante esses dias sobre o nosso modo de vida mesmo. Eu acho que tudo que a gente já estudou, já leu e já discutiu sobre o comunismo, o socialismo, tá na hora da gente colocar em prática, sabe? Nas nossas relações pessoais. Retomo uma questão que, inclusive, eu tô já redigindo sobre ela, logo logo a gente volta a conversar, que é sobre a nossa relação com o tempo. Então, eu acho que a auto-organização, a forma da gente lutar, ela vai mudar também de acordo com que vai mudar o nosso modo de vida também. Né? Eu acho que uma coisa está estritamente ligada à outra e eu tendo a crer que sim, que a gente vai ter um período bastante duro, bastante agudo. Né? A gente está no meio de uma crise que chegou agora a um patamar bastante preocupante, porque se trata de uma pandemia, né? Então, de certa forma, está todo mundo sentindo na pele e vendo de olhos bem abertos do que o capitalismo é capaz, assim, tá bem nítido, bem claro, né? A gente vê aqui no Brasil, não tem nem muito o que falar, porque a gente está sendo governado por uma pessoa, enfim, é o Bolsonaro, né? Então, é meio difícil da gente esperar qualquer coisa diferente do que está acontecendo. Eu acho que tem uma coisa que o Trotsky fala, que sempre me inspira bastante, que a gente precisa olhar para a vida, para o mundo, de olhos bem abertos e enxergar a realidade como ela se apresenta, né? A gente vive um Brasil de extrema-direita, com elementos fascistas, não só de discurso, mas de prática. Então é óbvio que eles vão descarregar em cima da população pobre, dos negros, LGBTs, das mulheres, dos índios, o peso da crise capitalista, né? Para que os empresários, os patrões e eles próprios continuem se mantendo como uma casta privilegiada e cheia de lucros e etc. Então, e justamente por isso, quando isso se agudiza de um lado, do outro lado vem a resposta. Então, eu acredito sim numa resposta da classe trabalhadora e nós, mães, mulheres, também à frente dessa luta, ombro a ombro com cada trabalhador, enfim, cada jovem negro LGBT, né? Acho que é isso. Estou bastante, por um lado, preocupada, óbvio, né? Acho que está todo mundo num momento que a gente fica com a subjetividade bastante abalada, bastante mexida, tem bastante gente com medo, mas acho que nesses momentos a gente precisa se inspirar e fazer valer a nossa paixão revolucionária, porque é agora que a gente vai precisar se juntar e estar bastante forte para seguir as batalhas que virão, né? Tá só começando, na verdade. Acho que é isso, gente. Tava muito afim de compartilhar um pouco as coisas que eu tenho refletido sobre a maternidade, fazendo essas ligações com a luta de classes, que é fundamental. Mas também quero muito ressaltar essa questão do nosso modo de vida. Acho que é um aspecto para a gente discutir bastante, conversar e se inspirar para seguir nas batalhas, sabe? Acho que isso vai fazer muita diferença. Tá, temos a Grande Depressão e o pós-guerra. Sim, a gente vive no estado mínimo, né? Isso é claro, assim. As políticas neoliberais, não só aqui no Brasil, mas internacionalmente, estão que estão, né? A todo vapor. Agora, essa questão do bem-estar social que se fala, eu acho que ela é uma questão bastante delicada de se tratar a nível nacional, assim. Porque a gente passou por anos de um governo petista, né, aqui, e a gente não pode deixar de fazer a devida crítica a esse governo, porque na verdade foi a partir da conciliação de classes e do reformismo do PT que se abriu alas para o golpismo, né? Então, assim, foram pactuando tanto com a burguesia que abriu alas para uma política golpista do Temer
e agora estamos onde estamos, né? Então, assim, claro que assim, é um fluxo de várias influências, mas que, obviamente, essa política de conciliação de classes teve muita influência para a gente estar onde está. Então, essa questão de bem-estar social, a gente precisa avaliar muito bem o que é o bem-estar social, né? É o trabalhador, de repente, ter um pouco mais de crédito para se endividar com mais tranquilidade e continuar sendo explorado. Então, por isso que é importante a gente estar sempre de olho no socialismo, cara. É o nosso norte, na verdade. Não existe liberdade dentro do capitalismo. Assim, são falsas liberdades que vão colocando aí na cabeça da população, mas não existe liberdade nenhuma dentro do capitalismo. Vai sempre existir a mais-valia, a exploração, né? Opressão, inclusive, não só contra a mulher, mas, enfim, vários tipos de opressão. Os conservadores citam o anarquismo, eles falam de utopia, mas se não colocarmos em prática a utopia, continuaremos no mundo distópico. Exatamente, eu tenho total acordo. Não sei sobre o anarquismo se tenho total acordo, mas sobre a questão da utopia, sim, a gente precisa pensar no que a gente quer construir, qual é o modelo de sociedade que a gente quer criar e deixar como legado também para gerações futuras. Né? Eu vou falar de Anaquinho sobre um trechinho do Trotsky, que eu adoro, que ele fala justamente isso, assim, o modo de vida comunista, ele não vai crescer do nada, né? Ele vai ser edificado através das nossas mãos, dos nossos esforços, do nosso trabalho, da nossa... Precisa ter essa perspectiva em mente, assim, de que, sim, temos que colocar a utopia em prática. Agora, o que eu acho é que, óbvio, a gente está em período de isolamento, a gente tem que, inclusive, respeitar isso, ficar em casa e se cuidar. É tão delicada que a gente está passando, mas acho que pensando já também nessa questão do modo de vida, né? Como que a gente coloca a nossa utopia em prática, né? Seja o comunismo, a anarquia, o que for. Tá ligado de não é só no campo das ideias, né? A gente pode conversar bastante, estudar bastante, mas se na nossa vida a gente não que a gente tá, enfim, tentando viver, vai ficar muito complicado, vai ser bastante delicado da gente avançar na luta. Então, para mim, a gente avançar no modo de vida e transformar as nossas relações está estritamente ligado ao quanto isso vai influenciar e incidir na nossa luta, no modo de se organizar. Né? Porque sozinho, de fato, a gente não vai conseguir. Então, a gente precisa organizar grupos, comitês, se organizar em movimentos, dialogar, avançar nossa teoria para que a nossa prática cada vez mais esteja de acordo com a nossa teoria. O Paulo Freire fala isso lindamente num dos trechos dos livros dele, né? Quando ele fala que vai ser show de bola quando a gente conseguir alinhar a nossa teoria à nossa prática. Né? Acho que essa é uma das grandes dificuldades, inclusive, nossa, revolucionários, militantes, ativistas, é uma grande dificuldade que a gente enfrenta, porque a nossa teoria ela é uma teoria comunista, socialista, anarquista, é uma teoria de esquerda, é uma teoria anticapitalista. Né? Acho que esse é um bom termo, é uma teoria anticapitalista. Mas a gente vive sobre as opressões do capitalismo e sobre as pressões dele também. Por isso que eu gosto de ressaltar bastante a questão do modo de vida, sabe? Acho isso muito importante. Quanto mais a gente consegue transformar o jeito como a gente vive, o modo como a gente se relaciona, mais a gente vai conseguir transformar, inclusive, a nossa luta e avançar na nossa organização para, enfim, derrubar o capitalismo, que acho que é o objetivo aqui de todo mundo. Nesse período de pandemia, temos tido a chance de refletir ainda mais sobre muitas coisas. Com certeza. Eu acho que a gente consegue sentir na pele agora o quanto é importante a gente viver coletivamente. Para mim, não sei para você, Fernanda, mas para mim, eu acho que essa questão da coletividade, ela tá muito latente, assim, é o que eu tenho mais pensado e sentido esses dias. O quanto faz falta essa vida coletiva, né? Da gente dividir, da gente compartilhar. Eu não sou muito dessa de live, de rede social, inclusive, mas agora a gente também tem que se apropriar das ferramentas que tem, né? Para colocar em prática, de alguma maneira, da forma que dá nesse momento, as coisas que a gente discute, as nossas táticas e, por fim, a nossa estratégia, né? Acho que
Que é isso. E esses momentos de reflexão, que sejam momentos da gente trocar também, né? Da gente trocar para avançar. Eu acho super importante. É uma maneira da gente se cuidar e é bastante revolucionário também. A gente abrir o coração, abrir a subjetividade, em momentos como esse também é um ato revolucionário, né? Toda essa crise é uma oportunidade de crescermos através das próprias dificuldades, total. Como eu disse, do ponto de vista capitalista, né, da gente enxergar, a gente está conseguindo ver agora sem máscara nenhuma, né? Então não tem mais como esconder que a vida do trabalhador, a vida das mulheres, a vida dos negros, dos LGBTs, ela não importa nada para o patrão, ela não importa nada para as grandes empresas e para os capitalistas. Então isso para a gente está muito claro agora, né? Tá evidente, porque se a gente está numa pandemia, e na verdade ontem eu vi uma notícia na Globo, acho que foi, no jornal, falando que, na verdade, o primeiro caso confirmado é de janeiro, né? E não de fevereiro e março. Então, a gente não tem nem acesso às informações corretas para se cuidar. A gente não tem acesso a teste. Então, quer dizer, tá tudo muito às claras, né? Então, a gente conseguir enxergar de olhos bem abertos a nossa realidade vai fazer com que a gente faça escolhas determinantes nas nossas vidas, né? As coisas que a gente deixa depois, como, por exemplo, discutir mais profundamente alguns assuntos, a gente vai fazer. Vai ser jogado na nossa cara agora que a gente precisa fazer, né? Sim, infelizmente. Isso tem a ver com a questão da cultura, né? Que é um outro aspecto que eu venho pensando bastante, porque desde que Bolsonaro está no poder, abriu aí alas para um pensamento extremamente moralista, conservador, arcaico, podre, sobre o modo de vida, sobre o que é certo, o que é errado, quem é bom, quem é mal, né? A menina veste rosa, o menino veste azul. Então é uma série de barbaridades assim que se colocam, é uma negação da história, fake news, que é absurdo. E essa também é a nossa tarefa, eu acredito, cada vez mais levantar nossas bandeiras. Se a gente for falar de feminismo, a gente vai deixar claro o que significa o feminismo. Se formos falar da utopia, como o companheiro citou acima, uma utopia de esquerda, uma utopia anticapitalista, então que deixemos bem fincadas as nossas bandeiras, porque nós somos bastante gente. E a gente tem um pensamento potente, a gente tem um paixão revolucionário dentro da gente. Então, se eles vêm com toda essa moral, com todo esse discursinho que a gente sabe que, enfim, não é pautado em nada crível, né? Fala que a Terra é plana, assim, então a gente precisa sim levantar as nossas bandeiras e estar bastante firme com os nossos conceitos, né? Orgânicos. E aí é nisso que eu quero chegar quando eu falo do modo de vida, sabe? Sim, eu acho que é o momento da gente discutir as questões sobre a sociedade e vivê-las também, sabe? Transformar nossas relações dentro das nossas casas, transformar o modo como a gente se relaciona com os nossos companheiros, namorados, maridos, mulheres, etc. Transformar o modo como a gente se relaciona com os nossos filhos e com as nossas mães e pais. Isso é de extrema importância, porque a teoria, muitos de nós, a maioria de nós, tem ela já consigo, né? A gente já sabe onde a gente quer chegar, a gente já sabe que o capitalismo não dá. Agora, como que a gente faz isso no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Desde as pequenas ações, assim. Eu acho super importante a gente pensar nessa perspectiva, né? Da gente ser comunista, ser anticapitalista organicamente, né? Eu acho que uma coisa está muito ligada à outra. Esse momento que a gente está em casa agora faz com que a gente reflita mais, e o meu grande desafio tem sido de viver isso no meu cotidiano mais profundamente, assim, de tentar trazer mais para a vida prática o que a teoria nos deixou como legado, né? A teoria marxista, enfim, nos deixa como legado. Então, para mim, é bastante importante essas questões da maternidade. Eu comecei o vídeo falando, para mim, pegam diretamente na minha pele, e eu acho que é uma luta que deve ser levada adiante, não só por nós mulheres, mas pela sociedade de conjunto. Todos os revolucionários devem se apropriar e enxergar o mundo através dos olhos de uma mulher, como já nos disse o Trotsky de novo, vou citá-lo, porque a partir dessa perspectiva a gente consegue avançar,
né? A partir da perspectiva do olhar de uma mulher que é precarizada, que trabalha em serviços precários e que mora em condições também precárias e precisa cuidar de seus filhos, precisa levar alimento para sua casa e sobreviver. Se a gente consegue olhar o mundo com esse olhar, a gente vai conseguir transformar a nossa luta em algo mais prático no nosso dia a dia, né? Não fica só na teoria, mas a gente consegue vivenciar, praticar o feminismo, o comunismo, né? Seja qual for a nossa bandeira aí que a gente levanta. Bom, acho que é isso, gente. Curti bastante o bate-papo. A gente volta, vai ter mais gente fazendo isso também, com os textos que escreve. Tem a Marina, que toda quinta-feira vai estar com a Crônica Falada, que é demais, adoro os escritos dela. E a gente vai se falando. Se vocês quiserem, deixar algumas sugestões de tema, de assunto para escrita, super curto. Eu estou muito pensando sobre essa questão do modo de vida e das transformações na nossa vida prática e as questões da subjetividade também. Beleza? Beijos!